Muitas vezes a nossa curva vem no formato de uma curva plana, ou seja, no plano XY, né, uma curva do tipo y igual a f de x então eu posso, uma parábola, por exemplo, calcular a curvatura de uma parábola, ou seja, qualquer outra curva. Se ela vir no formato, não vale a pena usar para uma circunferência ou uma elipse, porque no formato y, tentando isolar o y, como está ao quadrado, eu vou ter que tirar uma raiz, botar um mais ou menos, isso vai me dar muito trabalho. Então vale a pena quando for uma circunferência ou uma elipse usar a forma paramétrica, né? Agora no caso de uma parábola ou qualquer outra curva plana, para a gente não ter que escrever no formato vetorial e calcular pela expressão que a gente fez agora há pouco, vale a pena desenvolver uma expressão em função de y, né? Ou seja, de y igual a f de x. Simplesmente eu forneço a função y igual a f de x, e aí basta substituir na expressão para calcular a curvatura. Então, como é que a gente vai fazer para chegar numa expressão? Essa função y igual a f de x pode ser escrita no formato vetorial, né? Basta fazer o seguinte, ó, fazendo x igual a x, o x vai ser parâmetro, e y igual a f de x, temos que a curva pode ser escrita, então, como sendo uma curva r de x, um vetor onde a coordenada x é x e a coordenada y, eu posso botar y ou simplesmente f de x. Então, r' de x vai ser dado por 1 e f' de x. A gente também precisa da derivada segunda, né? E a derivada segunda vai ser 0 e f duas linhas de x. A gente precisa fazer o produto vetorial para jogar naquela expressão. Então, r' vetorial r duas linhas vai ser... mas Antônio, o produto vetorial é no R3, ó. Bom, aí tu coloca 0 na terceira coordenada, porque a gente está no plano XY, né? Então vai ser 1, f' de x e 0, 0, f duas linhas de x e 0. Ao calcular esse produto vetorial, o que a gente vai obter? Na coordenada x vai dar 0, na y também, e na coordenada k, então vai dar f duas linhas e aqui vai dar 0. Então vai dar f duas linhas de x. O módulo disso daí, o módulo do r' vetorial r duas linhas, vai ser a raiz quadrada de f duas linhas de x ao quadrado. Eu tenho que tomar cuidado para não cancelar, né? O módulo de r' vetorial r duas linhas, ele é, na verdade, o módulo de f duas linhas de x. Eu não sei se a derivada segunda é positiva ou negativa, então a gente indica pelo módulo. E o módulo do r' de x, que eu vou precisar, né, vai ser dado pela raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Portanto, a curvatura, né, a gente sabe que a curvatura é dada, nesse caso, um k de x, é o módulo do r' vetorial r duas linhas, dividido pelo módulo do r' ao cubo. E aí basta eu substituir na expressão, k de x vai ser o módulo do produto vetorial deu o módulo de f duas linhas, e o módulo do r' ao cubo é essa expressão aqui, então é 1 mais f' de x ao quadrado elevado a 3 meios. Então, se eu tenho uma curva plana, né, basta eu substituir nessa expressão aqui. Eu não preciso mais fazer o produto vetorial. Basta calcular a derivada segunda, pegar o módulo dela. Em geral, a gente quer a curvatura num ponto, então calculo, aplico o ponto e substituo nessa expressão. Vamos ver então um exemplo nesse caso aí de uma curva plana. Então, encontrar a curvatura da parábola y igual a x² nos seguintes pontos. Então, eu poderia escrever ela no formato vetorial, calcular
aquele produto vetorial, os módulos e chegar no mesmo valor. Porém, a gente tem um atalho que é essa expressão aqui, né? A gente tem que f de x é x². Então, a derivada primeira, eu posso trocar por y duas linhas ali também, né? A derivada primeira vai dar 2x e a derivada segunda vai dar 2. Então, a curvatura para qualquer instante ou qualquer valor de x, né, é dado pelo módulo de f duas linhas, que é 2, dividido para 1 mais f' ao quadrado, só que f' é 2x ao quadrado, elevado a 3 meios. Isso vai dar 2 sobre 1 mais 4x², elevado a 3 meios. No ponto 0, 0, a gente sabe que o x vale 0, né? Logo, a curvatura no ponto 0, ou seja, no ponto 0, 0, quando x é 0, vai ser 2 sobre 1 mais 0 ao quadrado, elevado a 3 meios, e a curvatura vale 2. No ponto 1, 1, o x vale 1, logo, k de 1 vai ser 2 dividido para 1 mais 4x ao quadrado, que vai dar 4, elevado a 3 meios. Então, isso vai dar 2 sobre 5 raiz de 5. Aí vocês podem encontrar o valor aproximado, né? Só lembrando que um número elevado a 3 meios, né? A elevado a 3 meios é a raiz quadrada de A ao cubo, ou seja, raiz quadrada de A quadrado vezes A. A raiz quadrada de A quadrado, sendo A positivo, é A, raiz de A. Supondo que A seja positivo. Se o A, dependendo do sinal, eu tenho que botar o módulo aqui da raiz quadrada de A quadrado. E aí basta calcular, então, 2 dividido para 5 raiz de 5. Que é 0,178. Fazendo agora para o ponto 2, 4, quando x vale 2, a curvatura, então, no ponto 2 vai ser 2 dividido para 1, mais, aí seria 2 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16 na 3 meios, ou seja, 2 sobre 17 raiz de 17. Calculando esse valor, a gente vai encontrar 0,028. Bom, o que esses valores estão nos dizendo, né? Se eu desenhar a parábola, era y igual a x². A nossa parábola é algo parecido com isso. E aí eu tenho, então, no ponto 0, 0, a curvatura tinha dado 2. No ponto 1, 1, a curvatura deu bem pequena, né? E depois, no ponto 2, 4, a curvatura também deu um valor. Então, eu teria que marcar a curvatura aqui. Então, no ponto 0, 0, a curvatura deu 2. No ponto 1, 2, desculpa, no ponto 1, 1, a curvatura deu 0,17, ou seja, 0,17. Então, eu teria que marcar nesse ponto aqui um valor bem baixo. E no ponto 2, 4, né, quando x é 2, a curvatura deu algo bem pequeno também. Deu bem menor que isso aqui, já é quase 0. E no caso seria simétrico, né, em relação à origem aqui, porque no ponto menos 1 a curvatura daria o mesmo valor, já que é elevado ao quadrado, e no outro ponto também. Para a gente construir o gráfico da curvatura, eu já explico já como fazer.
a curvatura daria algo parecido com isso, tipo um sino, né? Então, na origem a curvatura é máxima, e quando eu me afasto da origem, a parábola vai tendendo para uma reta e a curvatura vai indo para zero. Eu teria que analisar essa função aqui, né? K de x igual a 2 dividido para 1 mais 4x² elevado a 3 meios. Fica claro que quando x vai para zero, a curvatura é máxima e é igual a 2. E quando x vai para infinito, a curvatura é mínima e vai para zero, né? Seria só construir o gráfico dessa função aqui, que é essa curva aqui em verde. O gráfico em verde é a curvatura. Então, eu poderia dar uma expressão e perguntar, né? Em que ponto a curvatura é máxima ou quando que a curvatura é mínima. Teria que achar a curvatura, a expressão e analisar.